Olá, sou o professor Ego do Sistema de Ensino aqui no Brasil e nessa videoaula a gente vai dando continuidade ao volume 3 do 8º ano, né? E capítulo 6 agora, né? Você estava falando do capítulo 5, agora ainda falando do capítulo 6 e especificamente sobre a classificação dos seres vivos, né? E o que é a classificação dos seres vivos, né? Porque tem duas formas de a gente pensar sobre classificação, né? Uma forma de a gente pensar como que nós, seres humanos, nós classificamos os seres vivos, né? A partir das nossas observações, das relações que a gente compreende sobre o ambiente, e a classificação dos seres vivos de forma como a natureza expõe, né? Como a natureza própria organiza os seres vivos a partir das relações ambientais, do temperismo climático, ou de outros, por exemplo, vírus, bactérias que podem estar afetando outras espécies e tudo mais. Então, é muito interessante a gente ter essa percepção de classificação, né? Porque no decorrer do conteúdo a gente vai estar explorando lá o que é a classificação de Linneu, né? Que é lá a ficofage, que é a reino, filo, ordem, espécie e tudo mais, e a classificação dos reinos da natureza, né? E aqui essa imagem, já iniciando a explicação, ela traz imagens de todos os reinos que a gente consegue identificar no nosso planeta, né? Ou seja, fazendo uma retrospectiva da organização, né? Ou seja, a gente olhando no contexto evolutivo, né? Sobre os reinos, a gente pode começar observando as bactérias, né? Que são os primeiros seres vivos aparecendo no planeta, né? Posteriormente, as bactérias, e aí existe uma grande discussão dentro da biologia de como, né, qual o ancestral que acaba dando origem aos fungos, né? Mas a gente seguindo o reino Monera, né, o reino dos procariontes, a gente consegue ver que a partir dessa, como se fosse de um ser base, né, de um organismo muito simples, a gente vê ele dá origem a quase praticamente todos os outros reinos da natureza. E destacando que a gente não tem uma precisão ainda muito boa, evidências muito boas sobre a origem dos fungos, né? Tanto que a gente sabe que os poros dos fungos eles têm capacidade de sobreviver a vários tipos de intempéries climáticas, né? Existem hipóteses que falam que os fungos eles podem ter uma origem extraterrena, né? Ou seja, podem ter sido carregados ao longo por meteoros, de colisões de outras estrelas, outros planetas e tudo mais, e terem colidido com a Terra num passado muito distante, né? Mas claro, isso são hipóteses, né? E interessante destacar que a gente não tem uma evidência científica muito plausível que explique a evolução direta de bactérias para fungos ou de relação de outro tipo de ser vivo, né? Então, a partir do reino Monera, né, dos procariontes, né, e aqui é interessante destacar isso, surgem as algas e os protozoários, e aqui a gente vê um grande reino, né, que é o reino proctotista, que envolve tanto, no caso, as algas, e os primeiros organismos a desenvolverem uma maneira de se nutrir, claro, as bactérias também fazem isso, mas englobando material particulado, né, no ambiente que eles vivem, né, pode ser numa poça da água, no lago, na água, numa planta e tudo mais. E esses animais aqui eles começam a apresentar vários outros tipos de estruturas, por exemplo, cílios, flagelos, né, estruturas que fazem com que eles consigam se locomover com muito mais habilidade no ambiente, né? E exatamente devido a eles não conseguirem fazer fotossíntese, né? Eles não conseguem absorver energia a partir da luz solar, como as algas começam a fazer. Então, aqui a gente começa a ver uma grande diferenciação dos ancestrais comuns, né? Ou seja, a seleção natural operando, né? Que vão dar origem, no caso das algas, vão dar origem às plantas, né? E os protozoários, né? Os proctotistas que a gente fala, né? Os paramécios e tudo mais, eles vão dar origem aos animais, né? E aqui tem uma foto em paralelo aqui, que são os vírus, né? E quando a gente fala dos vírus, a gente tem que pensar que existe também uma discussão, né, devido vários pontos, várias perspectivas diferentes que os cientistas têm sobre a ciência, né, que os vírus, se levanta a questão se será que os vírus eles são seres vivos ou não, né? E também se pergunta muito hoje qual que é a origem dos vírus, né? De onde que surgiram os vírus, será que eles são
mais antigos que as próprias bactérias, né, que é uma hipótese muito interessante, ou eles surgiram posteriormente às bactérias. Então isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar, né, a origem das coisas. Né. Então, por que alguns pensam que o vírus ele é um ser vivo e por que alguns cientistas descartam que não? Né? Quando a gente pensa em ser vivo, normalmente a gente pensa em processos metabólicos, né, ou seja, a capacidade de fazer quimiossíntese, fotossíntese ou sintetizar proteínas a partir do alimento, né, no caso da nossa espécie. E outros cientistas eles pensam que, né, a vida está mais associada à capacidade de reprodução. Né? Então a gente tem uma concepção que envolve lá a capacidade do vírus, né, que na verdade não tem essa capacidade, né? Só é uma bactéria, ela se alimenta, né, e ela consegue se reproduzir sozinha. Um fungo, ele é um decompositor, né, ele se alimenta, ele consegue se reproduzir sozinho através dos poros, através do seu próprio organismo. Quando ele olha um vírus, o vírus, quando ele não está parasitando uma célula, ele é um ser inanimado, ele cristaliza e fica lá até que ele tenha contato com alguma substância, né, que faça ele ser ativado de novo. Então, essa é a grande discussão, né? Será que os vírus são vivos porque eles conseguem se reproduzir, né, parasitando uma célula, ou será que eles não são seres vivos exatamente por eles não conseguirem fazer esse processo por conta própria, né? Eles precisam estar parasitando algum ser vivo, né? Ou uma célula hospedeira, né, no caso. E agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre a classificação de Linneu, né, que é a primeira classificação apresentada para a gente estar organizando os seres vivos. Né? E lembrando novamente, né, porque a gente tem a organização humana, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos uma classificação dos seres vivos. Né? E existe a classificação, né? Daí não seria muito bem uma classificação, mas a forma como os seres vivos se organizam no nosso planeta. E eles se organizam no nosso planeta devido às intempéries climáticas e ambientais que molduraram as espécies, ou seja, a vida no planeta durante os bilhões e bilhões de anos de evolução, como vulcanismo, tempestades, pestes e tudo mais. Então, quando a gente olha a classificação de Linneu, como que ele coloca isso, né? Aí tem até uma palavra para a gente gravar isso, que é eficofage, né? Para a gente memorizar como que funciona essa classificação, ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Né? Aqui no caso a gente colocou, porque a gente está usando a nossa espécie, né, para aplicar a classificação de Linneu, e aqui quando a gente olha o começo da classificação, né, como o reino, né, nós somos o reino animal, né? Quais outros reinos que tem? O reino protista, o reino monera, o reino fungi. E qual filo nós pertencemos? Nós pertencemos ao filo dos cordados. Né? Quais os outros filos que existem? Os quinidários, os esporíferos, metrópodos, os anelídeos e por aí vai. Aí quando a gente entra na classe, por exemplo, se a gente for comparar, nós somos a classe dos mamários, ou seja, somos dos mamíferos, né? dos animais que possuem mama, que amamentam seus filhos. Se a gente fosse usar outras classes dentro dos cordados, seriam os répteis, as aves, os peixes, né? Os anfíbios, por aí vai. Quando a gente entra na classe dos mamários, né? dos mamíferos, nós, a nossa espécie, estamos na ordem dos primatas. Qual a outra ordem que a gente pode ver? A ordem dos felinos, dos canídeos, dos lobos, né? E a família, no caso, né? Se a gente for comparar a família de outras ordens, né? Seria a gente comparando, por exemplo, os lobos com o cachorro doméstico, né? Ou os lobos com o dingo, né? Que é um cachorro que é uma espécie de cachorro caçadora das planícies australianas, né? Do deserto australiano. E no caso da nossa espécie, nós somos os hominídeos, né? E comparando, a gente podia usar os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas, os bonobos, como comparação de famílias diferentes dentro da ordem dos primatas, né? E aí, quando entra no gênero, o nosso gênero é o gênero Homo. Né? Quais os outros gêneros de humanos que existem no planeta? Né? A gente já extinguiu praticamente a nossa espécie, devido ao contato com essas outras espécies, e acabou extinguindo, né, devido à expansão agrícola, à caça, tudo mais. Então,
esses outros gêneros de humanos, do gênero Homo, eles já não habitam mais no planeta, provavelmente foram todos extintos. E isso fica mais evidente quando a gente entra na espécie, né? Não existem outras espécies de humanos no nosso planeta. A única espécie que tem é a espécie Homo sapiens, né? Quais outras espécies de humanos que a gente pode citar aqui? O Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neanderthalis, né? O Australopithecus. Tem várias outras espécies de humanos que a gente tem conhecimento devido aos fósseis que a gente encontra na natureza, né? no ambiente. Né? E a partir dessas evidências a gente consegue reconstruir toda a família de hominídeos, né? Ou seja, de humanos que viveram no planeta, e construir também a nossa árvore genealógica e também entender, isso é muito interessante, os processos ambientais que estão ligados diretamente ao surgimento da nossa espécie, né? As hipóteses que são levantadas em relação à África, né? De como que a nossa espécie ela migrou ou para as planícies, ou migrou talvez para as montanhas, como é que ela começou a andar de forma ereta. Então, quando a gente remonta, usando a classificação de Linneu, a nossa árvore genealógica, a gente consegue criar, né, explicações, hipóteses. Claro que para a gente confirmar essas hipóteses a gente precisa de evidências, né? Ou seja, a gente precisa achar, né, esqueletos de antigos humanos que surgiram para a gente algum tipo de pista, né? Que a gente possa relacionar como que a nossa espécie se desenvolveu, né? Como que ela ficou ereta, desenvolveu o polegar, começou a manusear ferramentas, conseguiu dominar o fogo e assim por diante. Bom, e agora para a gente explorar como funciona a nomenclatura, né? Ou seja, como que a gente tem que escrever, né, o nome das espécies em textos científicos, até nos textos que a gente produz para a escola. Então, nomeação é um termo binominal, né? Ou seja, o primeiro termo que aparece na classificação, na nomenclatura de uma espécie, é o nome do gênero. No caso da espécie humana, nós somos do gênero Homo, né? E aí a primeira letra da primeira palavra, ela tem que ser maiúscula. E aí, no caso da espécie, ela tem que ser minúscula, a segunda letra. E tudo tem que estar sublinhado. Beleza? Bom, e agora a nossa proposta de exercício dessa aula, né? A gente está aqui usando o livro didático, né? E aqui vamos pegar essa atividade como exemplo, né? Aqui é o livro do professor, ela já está praticamente toda completa, né? E qual que é a ideia? Que vocês em casa, e aí eu acho muito interessante vocês utilizarem o ambiente que está ao redor de vocês, né? Tipo, tentarem identificar ou uma planta, ou uma espécie de ave, ou peixe, ou mamífero que mora perto da casa de vocês, né? Que vocês usem a classificação de Linneu proposta lá na Ficofite, que a gente falou, né? Reino, filo, por diante, né? Essa classificação aqui, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Que vocês façam isso com algum exemplar de algum ser vivo próximos, que esteja próximo da onde vocês residem, né? E, possivelmente, aí na correção, eu, no caso, vou estar corrigindo a partir de um ser vivo, né, de uma muito comum na região que eu moro, que no caso é o estado do Paraná, na região de Curitiba, né?